Olá, vocês conseguem me ouvir bem? Depois alguém confirma se consegue me ouvir, por favor. A gente vai tentar agora fazer o contrário. Eu vou entrar primeiro e aí eu vou chamar a Renata para a live. Vocês conseguem me ouvir? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Amanda. Então eu vou esperar só um pouquinho aqui enquanto ela entra e a gente vai fazer o contrário. A gente vai tentar fazer com que eu chame. Pronto, a Renata entrou. Renata, me manda uma solicitação de vídeo para eu poder te chamar. Renata, tenta me mandar uma solicitação de vídeo, porque aí você manda e eu posso aceitar. E é isso mesmo, assim, a adaptação que a gente está falando para a escola é muito parecido com essa que a gente está fazendo aqui, entendeu? Né? Não existia na rotina das pessoas essa questão das lives. E a gente vai fazendo, e se for caindo, a gente volta e faz de novo, né? E o importante é exatamente a tentativa e ser sempre muito transparente com quem está vendo. Renata, eu ainda aguardo a tua solicitação de vídeo. Eu não sei se eu consigo chamar alguém. Deixa eu ver, eu não sei como é que chama para o vídeo se a pessoa não me chamar. Vou fazer igual aula online, né? Eu vou botar só o conteúdo aqui para vocês e aí pronto, né? O importante, na verdade, é a gente tentar, tentar acertar. Eu estou aguardando aqui a Renata, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui se eu pronto, se eu consigo chamar. Eu já mandei Renata, eu te mandei agora uma solicitação de vídeo, só para tu aceitar aí. Eu cliquei nela, deu certo. Te mandei. Pronto. Agora sim, eu estava explicando para o pessoal aqui, não sei se você estava me ouvindo já, Sim, que sim. é igual à escola, a gente também vai tentando e vai se reinventando. O importante é a gente ser transparente de que a gente está tentando, né? E sabe uma coisa curiosa? Ah, Nesse mundo das lives, né? E mandei mensagem assim para umas 4 amigas que fazem bastante live. E aí, como que acontece tal coisa? Como eu salvo? E todos diziam, não sei, não sei, eu sou iniciante nisso. Eu também estou aprendendo. Aí eu digo, ai meu Deus. eu sei que no final, quando a gente termina tudo, eles perguntam: você quer salvar? E aí a gente salva para ficar Sim, 24 horas. sim. Aí fica E lá aí eu tô ficando 24 horas. craque agora. Eu tô pegando essa salva depois para colocar no YouTube, entendeu? E aí eu tô montando um canal no YouTube. E aí fica bacana, você pode pegar as lives e depois colocar lá, entendeu? Isso é bem Legal, legal. legal. E aí a gente pensa, né, que no que é fundamental para a aprendizagem, né? Errar. E que de repente é tão difícil se permitir isso, ter espaço para isso, né? Assim, errar é o grande pavor do aluno, né? E a gente precisa disso para aprender, né? Tem um pessoal também nos avisando aqui, né? A Natália avisando que pareceu problema também no Instagram, que outras lives estavam tendo a mesma questão. Tem alguns horários que tem muita live, né? E aí essa Sim, sim, competição de tráfego de dados acaba muitas vezes também travando mais, tal, tudo isso. Né? Então, sim. mas eu acho que 5 e meia não tem nenhum sertanejo, então já é um pouquinho menos gente aqui pra gente competir, né? Então Vamos vamos tentar. nós. E Bom, aí a mas gente falando de educação mais básica, né? Da pré-escola. sim, sim, nesse desafio, né? Penso que quando a gente divide essa educação por etapas, né, é fundamental a gente, pensando na educação infantil, se questionar sobre qual é o papel da escola para a educação infantil. A escola é o lugar das relações, é o lugar do vínculo, né? É o lugar dessa construção em conjunto. Acho que é bem importante que isso seja priorizado nesse momento, né? Que os atendimentos, as aulas online aconteçam de forma que viabilize essa troca entre as crianças.
tem algumas crianças que eu acompanho que têm me trazido relatos que mostram que muitas vezes é difícil para a criança compreender o que está acontecendo, né? Por exemplo, uma criança de 4 anos que diz: eu não quero assistir aula nessa tela, porque as minhas amigas estão grandes e eu estou pequena, eu não quero ser pequena, né? Então, assim, é algo que precisa ser conversado e, ao mesmo tempo, precisa ser respeitado, porque exige uma flexibilidade mental, uma capacidade de abstração que, para a criança que está numa fase muito concreta da aprendizagem, é muito difícil, né? Ou falas do tipo: eu não quero mais entrar nessa aula, porque eu falo com a professora e ela não me ouviu. De repente tem 30 crianças falando e ali está aquela criança de 5 anos mostrando que o dentinho caiu e ninguém percebeu que o dentinho dela caiu, né? E ela fica chateada e não quer mais participar, né? Nas aulas gravadas também, muitas vezes, eu percebo que é difícil para a criança entender, ou muitas vezes é fácil entender que a professora não está ouvindo e é difícil perceber qual é o sentido dessa troca, porque se normalmente eu vejo a minha professora e eu converso com ela, agora vê-la e saber que ela não me responde não faz sentido, né? Então, algumas escolas adotaram um modelo de aulas gravadas para viabilizar essa flexibilidade no horário, para que os pais possam se adequar, né? E algumas escolas têm momentos de aula ao vivo, né? Para que essa troca aconteça. Eu acho que é muito importante a gente, no caso do infantil especialmente, assim, deixar claro que esse momento ao vivo deve ser prioritariamente um momento de troca, né? Um momento em que essa criança se percebe ouvida, né? Se percebe vista, se percebe querida, se percebe bem-vinda, né? E num encontro verdadeiro, na medida do possível, né? Onde cada um tem o seu tempo de se colocar, né? E aí, nesse momento, a família precisa ser muito parceira, enquadrando essa criança, né? Deixando claro que momento é esse que está acontecendo essa aula. Às vezes a criança brinca com o tablet durante todo o dia. Agora liga o tablet, é a hora da aula. Então, assim, será que é possível que, de repente, essa aula seja no computador, que é um lugar diferente do que ela costuma brincar? Em que espaço da casa essa aula pode acontecer, né? Como que eu vou conversar com essa criança sobre essa rotina antes, né? Então, assim, a aula não acontece na hora da aula, né? A aula acontece a partir de tudo que é construído sobre a ideia dessa aula. Então, se eu começo alguns dias antes a dizer que a aula vai começar, que vai ser de um jeito diferente, se eu mostro o vídeo que a professora mandou, né? O vídeo que a direção da escola enviou, e começo a construir. Agora eu parei de te ouvir. Não estou te ouvindo agora. Vocês estão ouvindo ainda a Renata? Não estou te ouvindo agora. Pessoal dos comentários. Vocês conseguem me ouvir? Ou os dois estão sem áudio? Os dois estão sem áudio? Ou o meu vocês conseguem ouvir? Os dois sem áudio. Ah, vocês conseguem me ouvir então, né? Então assim, Renato, se tu estiver me ouvindo, eu vou continuar respondendo, aí tu sai e eu te chamo assim que tu entrar de novo, tá bom? Tu reinicia o teu, tu sai e volta. Vocês não conseguem te ouvir. Pronto. E aí, falando sobre a questão da pré-escola, veja, eu vou falando então ao meu lado da resposta enquanto ela volta. O que é que a gente espera de um garoto da pré-escola? Então, o pessoal que é do infantil até o infantil 3, né? E aí, só para todo mundo entender, né? Assim, a gente tem até o infantil 5, né? E tem o primeiro ano. O primeiro ano é a antiga alfabetização, tá certo? Então, a gente tem no infantil 5 hoje quase que 2 módulos juntos, infantil 5 e primeiro ano, em boa parte das escolas. Boa parte das escolas, elas têm como um bloco o processo de alfabetização. O infantil 4, eles começam um processo de letramento ali. Agora, é interessante porque estão começando a chamar cada vez mais cedo essa obrigação do processo de alfabetização. Então, às vezes eu recebo, né, lá no consultório, alguém chega e diz assim, eu vim porque
a minha criança ainda está no infantil 4 e ainda não escreve o próprio nome. Poxa, mas não precisa. Só para que todo mundo entenda, a neurologia ela pede para que o processo de alfabetização aconteça com cerca de 7 anos. Então seria do primeiro ano ao segundo ano. Ali a gente espera que a criança tenha concluído um processo inicial de alfabetização. Estou chamando aqui a Renata. Espera aí que ela deve estar voltando agora. Então, a gente precisa estabelecer o que é importante para cada faixa etária. Né? Renata, quando você entrar, você dá um alô aqui que eu vejo que você entrou e te chamo, tá bom? Para cada faixa etária. Garotos de infantil garotos e garotos até infantil 3 estão num processo de alfabetização, processo de aprendizado de outras questões. Eles estão aprendendo outras coisas, como, por exemplo, a relação interpessoal. Estão num processo de comunicação. Então, verbal e não verbal. Muitos entram depois num processo de desfraude. Eles entram no processo de ampliar o leque de alimentação. Então, é bem bacana que ali, naquele momento de escola, eles estão aprendendo muito mais do que o processo de aprendizado formal. E é difícil para as escolas oferecer por vídeo esse processo que não é um processo formal. Hoje, o que eles conseguem se aproximar mais é a apresentação de projetos, né? Ou seja, instruir os pais para que em casa possam falar. A Renata entrou. Instruir os pais para que em casa eles possam falar sobre isso. E eles possam, assim, com os filhos, agir de forma direta. Então, oi Renata, tá me ouvindo? Ótimo. Eu continuei, mas aí eu te chamo, é bom que a gente dá certinho. Então, hoje, o que a gente precisa é que as crianças sejam identificadas por faixa etária para entender o que é mais importante. Então, para uma criança que está no infantil 4, hoje, o que é mais importante? São os estabelecimentos das relações interpessoais, mais até do que o processo de letramento daquele início de processo de alfabetização. Então, até o infantil 4, e aí essa talvez seja a grande dúvida, e a gente viu muitos pais que tiraram as crianças da escola nesse momento agora que estava fechado até o infantil 3, porque eles não viam em casa a possibilidade de reproduzir o que era importante. O infantil 5, aí a gente entra no início de um processo de alfabetização. E aí a gente vai ter, nesse momento, a necessidade, sim, de ter um tutor, de ter um professor. Né? A gente vai ter, nesse momento, uma necessidade maior de que a educação formal entre. E aí, no primeiro ano, é a conclusão desse processo de alfabetização. Então, se você me perguntar, André, esse conteúdo, esse programa que é feito pelas escolas até o infantil 3, hoje, o que é? Na verdade, ele é um complemento, é uma base em que a escola começa a trabalhar todo o resto que é o mais importante. E aí depois, infantil 5 e primeiro ano, a gente vê um equilíbrio e, claro, a gente está falando de segundo, terceiro ano para frente, a gente vê um acréscimo da questão do conteúdo na vida de uma criança. Mas, inicialmente, precisamos de socialização, ganhos de linguagem, ganhos no padrão de alimentação. Né? A gente precisa frustrar essas crianças e isso só é possível na escola. Né? Na escola. Sim, sim. E aí a gente precisa pensar, né? A gente precisa partir de um ponto que vamos ter uma perda. Não tem como correr atrás e garantir essa estabilidade, né? Essa igualdade. Mas essa perda pode proporcionar ganhos significativos futuros, né? Então, o que a família pode, o que é possível garantir para essa criança que ela não está podendo usufruir na escola? Muitas vezes, o momento de rotina e de tarefas claras vem através da demanda escolar. Mas isso pode acontecer agora, num processo de estimulação, né, dessa autonomia, com atividades simples em casa. Né? Então, muitas vezes, inclusive, a criança dá menos trabalho quando ela é uma criança mais autônoma. Né? Então, de repente, para essa criança de 3 a 5 anos, né, o que é fundamental? Ela entender que existe uma sequência que norteia o dia dela para que ela se sinta segura, né? Uma sequência de ocorrências que acontecem de uma forma mais ou menos padronizada. Ela entender que os processos acontecem com início, meio e fim, desde ajudar a colocar a mesa ou arrumar as suas roupinhas na gaveta, né? E eu acho que é algo fundamental para essa fase. Aprender a lidar com a solidão, não no sentido negativo e pesado da palavra, mas a solidão
de alguém que se viabiliza, né? Eu percebo que as crianças têm sido muito assistidas, então até mesmo a babá, é um serviço de atendimento extra, né? É a dança, é o balé, qualquer serviço extra, ali essa criança está numa posição de ser dirigida, de ser assistida, de ser servida. E aí, quando a gente percebe que crianças de 3 a 5 anos estão em casa e não conseguem brincar sozinhas em momento algum, isso é um sinal de que algo já não estava bem, né? Então, é importante que os pais viabilizem esse brincar, que é um brincar estruturante, é um brincar organizador, é um brincar que traz saúde, né, mental e que traz desenvolvimento. Muitas vezes eu tenho a sensação de que as pessoas entendem que é momento de fazer uma escolha, né, abrir mão do aprendizado e cuidar das emoções. Mas, na verdade, essas coisas estão extremamente relacionadas, né? No momento que eu aprendo a cuidar das minhas emoções, que eu me autorregulo, que eu sou capaz de desenvolver uma tarefa e de suportar a espera, quando eu compreendo que meus pais estão em casa, mas não estão disponíveis, né? Quando eu compreendo que eu tenho ali os meus brinquedos e eu vou me virar com eles, isso é um aprendizado fundamental para que outras etapas de aprendizagem se coloquem acima dessa, né? Isso é pré-requisito, isso tem a ver com alfabetização, isso tem a ver com organização, isso tem a ver com raciocínio lógico, né? Uma coisa não exclui a outra. E é muito importante, eu acho, destacar isso, porque os pais se sentem realmente em dívida. Tipo, o tempo está passando e meu filho não está aprendendo, né? Como é que eu vou dar conta desse conteúdo escolar? Quando que ele vai repor isso? Mas o cérebro, né, a criança em desenvolvimento constante, ela não para de aprender, né? Então, ela está aprendendo o que ela está vivendo em casa. E isso é algo que precisa ficar claro para que possa ser, de alguma forma, não só estimulado, mas viabilizado, né? Porque eu acho que quando a gente fala que precisa ser estimulado, isso também gera sobre os pais uma sensação de cobrança. Então, eu preciso recortar letras sentado do lado do meu filho. Eu preciso brincar de boneca tantas horas por dia, eu preciso ler historinhas e, de repente, não estando presente, dizendo não, mostrando que a mamãe precisa botar a mesa e que acontece isso e isso, né? Que as roupas saem do cesto, vão para a máquina de lavar e que a gente liga, que tem um tempo de espera para essa máquina de lavar e que depois eu penduro a roupa. Isso é aprendizado também, né? Eu estou aí passando uma noção de temporalidade, de consequência, né? De organização espacial, que traz para essa criança uma sensação de conhecimento no sentido amplo, né? Eu sei como minha casa funciona, eu sei como as coisas são planejadas, eu sei o que acontece depois e por quê. Então, acho que isso é uma coisa importante, deixar claro para os pais que a aprendizagem das crianças não para no momento em que a escola para, né? Então, isso pode ser viabilizado, né? Pensando aí no infantil. E aí, falando assim, também no infantil e esse processo de alfabetização, você citou a questão de como é que a criança se portar no momento que ela estiver só, tudo isso. Hoje, há uma dificuldade muito grande das crianças e jovens de lidar com o ócio, né? De ter aquele momento em que ela não tem algo regular para fazer naquele momento. E eu vou até estender, que vou dizer que talvez os adultos hoje também tenham uma séria dificuldade de lidar com o ócio, né? Quantas pessoas aqui nessa live já estavam falando no telefone, coloca no Viva Voz para poder abrir o WhatsApp e responder o WhatsApp enquanto está falando no telefone, né? Quantas pessoas usam o WhatsApp no trânsito ali, na parada do sinal? Várias vezes abre o sinal e a pessoa não anda, quando você vê ela está com o celular na mão. Então ela aproveita o sinal fechado para mandar uma mensagem. Tem uns artigos bem interessantes que falavam sobre essa questão dessa ocupação mental o tempo todo, né? O quanto que isso parece ser prejudicial para a gente. Antigamente, se você fosse pegar um carro e antes de haver o celular, você pegaria um carro e daqui até o seu destino você iria ouvir músicas, né? Você iria estar pensando em algo que vai ter que fazer depois, ou outro dia, ou amanhã. E a gente conseguiria, nesse momento, criar um bocado de coisa legal. Hoje, não. Hoje, a gente vai de um canto para outro, resolvendo questões, né? Às vezes o rádio vai ouvindo notícias, e é como eu te falei, tem um WhatsApp para responder. Então, na sala do espera do médico, já não se pega aquela revista velha para folhear, para bater um papo.
já está no WhatsApp resolvendo coisas, recebendo mais demanda e devolvendo demanda. E isso as crianças absorvem bem. As crianças já não andam no carro olhando para o lado, sem nada para fazer. Elas têm que receber o celular ou receber um tablet, ou os pais têm que mantê-las ocupadas, né, sem poder também ter seu tempo de ócio, porque senão elas não aguentam. E aí entra muito na questão do aprendizado. Como fazer com que essa criança fique na frente da tela recebendo uma videoaula? Várias mães e pais falaram sobre crianças em casa que estão tendo dificuldade, principalmente com relação a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ou transtorno do espectro autista, o TEA. E aí um esforço enorme dessas famílias de manter. E aí, mais uma vez, eu acho que desnudou aquela questão do ensino não inclusivo, quando que muitas escolas até estavam num esforço enorme para ter essa inclusão, mas quando entrou na formatação única que mandou por vídeo, excluiu por completo todo mundo que pudesse ter qualquer dificuldade de aprendizado. Mas como fazer isso, então? É simples? Não, não é. Eu também não tenho essa fórmula pronta, senão eu passava para as escolas. O que a gente volta para aquele ponto que a gente quer conversa. É sentar e conversar com cada pai, com cada mãe, como está sendo na sua casa, como foi essa aceitação. O garoto, a garota, presta atenção, tem algum ganho? Não tem ganho? Por que não tem? Então vamos tentar. Então esse olhar individualizado é que a gente espera. Então não adianta eu jogar uma videoaula esperando que todos os alunos e alunas vão absorver isso. Não vão. Ah, André, mas o meu garoto que tem TDAH, se eu entregar o computador, ele fica. Não é o computador. Na verdade, é a programação. As crianças que têm o déficit de atenção, elas têm geralmente o hiperfoco em atividades que lhe dão muito prazer. Mas a videoaula, no primeiro momento, dá prazer, porque ele começa a ver o professor que ele conhece, alunos que ele não conhece. Mas aí desliga o microfone e o professor começa a falar da matemática, ele dispersa. Então, ou a gente retorna a um papel de que, cara, vamos fazer um plano diferente, ou não vai funcionar. Bacana, não funcionou, André, mas é o jeito, porque tem a pandemia, a gente não tem como mudar, eu não tenho tempo para isso. Mas chega para o pai e diz, fica tranquilo, fica frio, que essa matéria ela vai ser dada novamente. Ou então, fica tranquilo que essa matéria não vai ser cobrada em prova assim que voltar às aulas. Acredite, os pais não sabem. Na consulta, eles me perguntam isso. André, estão dizendo no grupo que quando voltar, já vai voltar com as provas da matéria que foi dada em vídeo. É verdade? Eu disse, eu não sei. Cada escola tem um modelo. As escolas, elas têm umas obrigações. E assim, para ficar bem claro que a gente não veio aqui numa live para poder falar mal de escola. A gente veio aqui para poder discutir. Até porque tem muita escola que também está discutindo e botando propostas bem legais na mesa. O que a gente quer é essa abertura com os pais. Os pais precisam entender, vai ter prova ou não dessa matéria que está sendo dada? Ah, André, mas isso não é importante. Não é importante para nós, que somos da área e sabemos que não é a avaliação que vai definir nada. Mas é importante para os pais que estão em casa e não estão muito seguros que aquela matéria está sendo absorvida. Então, eu tenho uma das consultas que eu fiz ainda essa semana, que o garoto tem a dificuldade de foco e atenção, em que a mãe disse que a escola começou no período aula e agora começa férias. Então, na aula, ele tentou aproveitar, mas não aproveitou bem. Então, agora nas férias, ele vai continuar assistindo às aulas. Então, não são férias. Então, ele foi penalizado, porque ele ficou o tempo todo na frente da tela, ele agora vai ficar nas férias na frente da tela, e quando for julho, se ele não tiver férias, aí não teve mesmo. É justo. Sim. É justo. Sim. Né? Então, eu acredito que assim, a gente tem que ter um plano individualizado, entendeu? Todo mundo tem que ter o seu plano. E aí, eu acho que vale, André, assim, um cuidado muito especial, assim, algumas pessoas colocaram, né, os grupos de WhatsApp, né, vamos falar nos grupos. É interessante como as pessoas têm desabafado nos grupos, né, e têm, muitas vezes, procurado culpados, né, para tudo isso. Então, assim, a busca de um responsável não está dando certo porque a escola não tá fazendo direito. Ou, de repente, as escolas, poxa, os pais não entendem, não estão colaborando, né? Mas, assim, o importante é pensar que essa comunicação deve acontecer de uma forma mais cruzada, no sentido de, ao invés de falar para os pares de mães, leve essa informação para a escola, né? Porque isso está sendo construído agora. Então, se o meu filho está tendo 5 horas de aula seguidas e ele não está suportando e está sendo péssimo, leva essa experiência para a escola e constrói junto com a escola um caminho possível para o seu filho, né? Coloca isso, porque de repente o que chega
pode ajudar a construir o que está acontecendo agora. E acho que, além de construir junto com a escola, é importante também construir junto com as crianças e os adolescentes, né? Então, eu vejo, por exemplo, crianças que... eu tenho que botar farda? Eu vou ter que acordar às 6 horas da manhã? Não sei, vamos pensar. O que é que você acha? Você vai ter aula em casa, né? Assim, o professor vai aparecer aí nesse computador, vai passar uma série de atividades. Como você acha que você rende melhor? Você acha que é importante tomar esse banho antes de começar? Ou você fica disposto quando acorda? Você acha que vai ter sono? Então, assim, de repente, a partir de uma certa idade, é possível trazer a criança para tomar essas decisões, né? Especialmente o adolescente. Então, vamos experimentar, né? Vamos ver o que é possível. Alguns dizem, né? E por volta dos 10 anos, eu estou desesperado, tem muito TD, tem muita questão, eu estou sentindo uma coisa ruim porque eu não consigo deixar essas coisas em dia, eu estou todo o tempo agoniado, né? Então, olha, para um pouquinho, a gente está vivendo um momento totalmente atípico, a escola está mandando um material para que você possa ir aprendendo, explorando, mas é importante respeitar o seu tempo, né? Vamos com calma. O que é que você acha de repente fazer uma questão e pular uma? E aí você faz todas as pares e tem uma noção de tudo. Será que pode funcionar legal? Né? Você quer fazer por matéria? Como que a gente pode fazer isso junto? Eu acho que construir dando esse feedback junto com a escola e enxergar a possibilidade junto com a criança, né? Quando se fala assim, e o TDAH? A gente sabe que o TDAH tem uma dificuldade maior, né? Nessa questão da concentração, do parar e assistir. Quando você falou a questão das telas, a tela tem recursos de videogames, tem recursos de filmes bilionários, né? Mas, de repente, quando o professor fica diante da tela, aqui como a gente, são cabeças falantes, né? Isso vai gerando uma monotonia, assim, é uma coisa que para eles não faz sentido. Então, é mais difícil manter a atenção. Então, pensar junto com essa criança, né? O que é possível? Você acha que se fosse gravado e a gente dividisse em partes, era melhor para você, né? Deixa eu pegar o tema do que estão vendo na escola. Então, será que se ele pesquisar e ele construir algo a partir desse conteúdo, vai ser mais significativo para ele, né? O que é que você sabe sobre o sistema solar? Então, ele buscar isso, buscar vídeos na internet, construir isso junto. Porque não existe uma recomendação para o TDAH, uma recomendação para o autismo, né? Mas a necessidade de que cada família aceite esse convite de parar um pouco, né? Porque é um desafio para todos nós. Eu acho que é um desafio que tem a ver com a questão desse ócio, né? Da relação com o ócio que você trouxe. E é um desafio que tem a ver também com a questão do limite. Então, assim, não é possível sair disso nesse momento, não é possível sair de casa, não é possível... Assim, a nossa sensação de controle, ela é muito ferida, né, nesse momento, e a própria capacidade de lidar com o sofrimento como algo que te traz aprendizado, evolução, suportar esse sofrimento, né? A gente, de formas muito individuais, cada um na sua experiência, vai tentando escapar do seu sofrimento. E agora, nesse momento, estamos todos tocados pela mesma questão, mas sentindo essa questão de uma forma muito particular, né? A tal discussão de que estamos no mesmo barco, não estamos no mesmo barco, né? Porque é diferente. Existem os pais que estão trabalhando, né? Médicos de linha de frente, existem os pais que estão saindo de casa e precisando trabalhar, que de repente estão no banco e não tem tempo para o filho, e o filho está em casa. Existem os pais que estão numa angústia financeira sem tamanho, porque não tem trabalho e tem esse tempo para o filho, mas tem que pagar a escola. Então, assim, são situações muito particulares na forma de viver esse sofrimento. E é preciso que, nesse momento, cada um possa parar um pouco, né, e buscar essa terapia online ou o seu olhar para dentro e pensar o que é possível e que vai trazer construção para mim, para o meu filho, né? O que é que vai ficar dessa experiência? Porque uma notícia assim meio terrível é que as pessoas podem se surpreender, mas a verdade é que grande parte das crianças não lembra do conteúdo que viu nas escolas um ano depois. Isso já acontecia, né? Se você fizer para as crianças para os adolescentes de 7º ano, uma prova toda com conteúdo de história, geografia e português do 5º, muitas não vão se dar tão bem quanto o conteúdo visto na semana do 7º, né?
A maioria dos adultos com profissões bem-sucedidas não conseguem ir bem numa prova do Enem, por exemplo, né? Então, assim, isso já estava sendo perdido, né? Então, o que dessa crise que é transitória, a gente pode trazer de transformação para o nosso problema de educação, que é permanente, né? E isso vai ser um processo lento, mas que eu acredito que teremos ganhos a partir disso, né? Coisas que precisam ser ajustadas. Se a gente pensar nesse grupo, né, e aí a gente saiu da pré-escola e está aí nos garotos do segundo ano até o nono ano, antiga oitava série, para mim talvez este seja um grupo que seria para a escola o mais fácil de trabalhar, sabe? Assim, o que mais poderia trazer um resultado legal. Eu vi alguns grupos, ou algumas pessoas que comentaram, perguntaram assim sobre a questão, o professor não tem culpa. Não, realmente não tem culpa. Assim, os professores eles estão na linha de frente desse processo, tentando organizar tudo isso, e na verdade a gente não está achando ou não está procurando um culpado. Lembrem sempre que as escolas elas também prestam contas, né? Tem um Conselho Nacional da Educação, que é do Ministério da Educação, que cobra das escolas 200 dias de aula por ano, cobram conteúdo programático. Então, assim, as escolas também elas vão tentar se defender falando que elas têm um conteúdo para cumprir através do Ministério da Educação. O que a gente está querendo é flexibilizar tudo isso, né? O que a gente quer é aumentar essa conversa. Eu penso da seguinte forma, e aí, o que eu estou discutindo aqui, que eu estou falando com vocês, não tem tanto a ver só com a questão da pandemia. Eu acredito na educação de uma forma diferente, assim, mais plural. Eu acho que é extremamente importante o conteúdo, porque eu acho que aí você deixa o jovem depois, lá no futuro, preparado para ele tomar a decisão que quiser na vida dele. Quando a gente vive um sistema de Enem e vestibular em que é cobrado isso, mas eu sou muito favorável de que a gente tenha um ensino mais plural, mais aberto, e que a gente consiga cobrar coisas desses jovens para que eles possam sair daquele pensamento dentro de uma caixa. Então eu fico imaginando, a gente, por exemplo, aqui lutou muito e está lutando para fazer uma live. Os garotos de 13, 14 anos, eles iam dar risada da gente. Eles faziam isso com muito mais facilidade. Eles conseguiam aprontar essa live de uma forma bem diferente, fazer coisas dentro da tela que a gente não consegue. Eles conseguiriam, sem dúvida alguma, ter uma habilidade maior do que o que a gente tem neste momento. Então, eu imagino, por que não fazer com os jovens o que se faz muito com crianças pequenas? Por que não fazer aqueles projetos que tem, e aí quem tem criança na pré-escola vai lembrar que tem um projeto da natureza, o projeto da água, do ciclo da água, o projeto de reciclagem de lixo. Por que não fazer projetos para crianças maiores? Por que não fazer com que esses jovens maiores consigam juntar no Instagram pessoas que querem doar com pessoas que querem receber? Eu tenho certeza que eles conseguiriam isso de uma forma muito mais rápida do que a gente. E aí, no final da semana, eles apresentariam um projeto. Eles poderiam dizer, olha, eu consigo que alguém marque no local, o local centro de doação. Todo mundo que marcar no Instagram centro de doação vai ficar junto nessa lista. Aí eu consigo que essa pessoa consiga... Eles conseguiriam fazer coisas diferentes. E aí, no final disso tudo, daqui a 10 anos, iam perguntar, o que você lembra da pandemia? Ele ia poder dizer, participei de um grupo que arrecadou 1 tonelada de alimentos para as pessoas que estão em situação vulnerável. Isso seria fantástico. Porque dizer para mim que aprendeu sobre aprendeu logaritmo, sabe? Então, eu preciso, que na verdade, assim, a escola aí chega para o Ministério da Educação, chega e diz assim, vamos flexibilizar. Não é a inscrição para o Enem no mês de maio, o pico da pandemia em boa parte do país, que vai resolver o nosso problema futuro. Se nós somos um país do futuro e a gente acredita que o jovem que faz o Enem é parte importante disso, eu vou exigir a inscrição desse processo no meio da pandemia, às vezes com o pai doente ou a mãe doente, ou o medo de ficar doente, porque estamos todos assim. Quando eu faço uma live como essa, eu tenho uma preocupação terrível de ser sempre muito leve, porque às vezes a gente está falando com pessoas que estão precisando de uma palavra mais leve. Estão numa situação extremamente vulnerável. Você citou, às vezes doente, às vezes porque perdeu o emprego, às vezes porque é profissional liberal e tem a renda seriamente comprometida e não sabe o que vai acontecer no próximo mês. E aí as medidas públicas vêm lá e falam, é nem agora a inscrição, né? E não importa se o Brasil é continental e metade do país ainda não entrou no pico da pandemia. Se você mora no Ceará, é isso que a gente tem para hoje.
Então, as escolas, elas precisam, com a força que tem as grandes escolas, entrar com pedidos de flexibilização maior para oferecer. E eu te digo, se eu, pai de alunos, chegam para mim com uma proposta diferente, olha, nós não vamos ficar ensinando a matemática básica, isso a gente vai ensinar quando voltar. Se a gente tem uma proposta diferente, a aceitação vai ser muito melhor. Os pais vão parar de se preocupar que ele não está prestando atenção, que ele vai fazer uma prova e reprovar, e eles vão começar a entender que o filho é parte importante dessa sociedade e que ele pode contribuir, sim, para essa mudança. Então, escolas, assim, vocês têm um leque, vocês têm os jovens nas mãos, assim, tem um conhecimento que pode ser feito com esses jovens, né? Eita, a Renata caiu agora, deve ter travado para ela. Quando ela volta, vocês continuam me ouvindo? Vocês me dão um joinha se vocês estiverem me ouvindo. Então, as escolas, elas precisam entender que, assim, não é isso. A gente não tá, assim, a gente não precisa. E aí, todo mundo que está fazendo comentário aqui é hoje especialista numa área que muitas vezes não tem a ver com 90% do conhecimento que teve na escola. Então, hoje, o que a gente pede é... Deixa eu chamar a Renata aqui, só um minutinho. Pronto, chamei. Então, hoje o que a gente pede é essa questão do sentar e conversar. Vamos sentar e conversar. O que é que vocês acham? Voltou, né? Ok. O que é que vocês acham dessa turma da gente fazer um projeto durante uma semana? Ah, acha legal? Acho. Como é que vai ser essa apresentação? Quem não tem vergonha vai fazer uma live no Instagram e vai falar sobre suas ideias. Quem tem muita vergonha vai fazer uma apresentação em PowerPoint e vai lançar para o e-mail da turma. Então, vamos colocar esse pessoal para pensar. Ia sair muita coisa bacana. E sabe o que eu penso, André, assim, que é interessante pensar dentro disso que você está dizendo? Se a gente se aproximar dos nossos filhos, dos nossos alunos, né, e ouvir um pouco sobre o que eles sabem, é revelador, né? O quanto de coisa que eles sabem que eles não aprenderam na escola. Então, parece que existe uma caixinha de habilidades comprimidas que não pode se revelar, né? E o tempo e a energia fica sendo investido em coisas que para eles já não faz mais sentido, né? Então, eu penso que, de repente, questões que vinham sendo importantes há anos, né? Agora se tornam urgentes. E talvez seja possível uma transformação, né? Alguma coisa frente desse tempo. E aí possam se colocar de forma mais ativa, esses adolescentes também possam se colocar de forma mais ativa, onde eles possam ser menos dirigidos, né? A gente estava falando das crianças do infantil e depois de criança. Travou de novo. Não estou te ouvindo. Você estava falando até agora, aí trava a imagem e depois cai o som. Acho que tem que de novo sair para voltar. A Raquel está dizendo que está mandando a live para o Instagram da escola. Então, o pessoal da escola entrar, a gente começa a falar super bem, né? Na verdade, a gente está falando bem desde o começo. Não sei se vocês perceberam que a gente está só falando de novo. A gente está falando super bem. A gente está, na verdade, querendo propor coisas novas. E mais do que propor, a gente está querendo ouvir coisas novas. Então, que fique muito claro que ninguém que está ensinando a escola o que fazer, não. Assim, não é meu papel, eu não sou bom nisso. Né? A escola, sim, é muito melhor do que eu nesse aspecto. E eu ficaria muito feliz de ouvir, né, da escola as propostas que a gente vai ter. A questão financeira, eu acho que é uma das coisas que pesa bastante. Né? Eu acho que... Vou chamar aqui de novo a Renata. Eu acho que há na questão financeira uma questão quase de que, assim, como se fosse uma obrigação da escola. Então, assim, se está tendo a questão do pagamento, eu vou te fornecer o material que era dado. Mas hoje eu tenho certeza que a maioria dos pais ficariam mais tranquilo se a gente tivesse essa flexibilização da proposta do conteúdo e um aumento daquela proposta não conteudista. Né? Então, eu tenho certeza, sim, que os pais, boa parte deles captaria essa nova ideia. A gente não está falando aqui do aluno do primeiro, segundo, terceiro ano do segundo grau. Né? Então, aquele garoto que está ali tentando entrar já no ensino superior, ele precisa de um apoio acadêmico, porque ele, como eu disse, ele está em competição com um garoto da região sul que ainda não está num momento tão crítico como estamos aqui no estado do Ceará. Então, coitado, com a ansiedade de tudo que o cerca, ainda é desfavorecido de ter menos apoio acadêmico. Também não é justo, não é isso que a gente está querendo.
Mas a gente citou a ferramenta do Instagram e a gente poderia citar, por exemplo, o Netflix. A Netflix tem documentários brilhantes sobre o sistema planetário, entendeu? Se a gente quisesse que um garoto aprendesse hoje sobre o Hubble ou sobre outros planetas, ele conseguiria essa informação hoje na internet, apresentaria muito bacana para a gente e traria, talvez, informações muito válidas. Então, hoje, Sim, tudo que a gente pede é flexibilização, né? e talvez a mudança dessa questão no foco do conteúdo, né, que exige uma mudança no próprio sistema. A escola, de certa forma, também é vítima disso. É muito mais difícil educar crianças e desinteressadas, desmotivadas, né, desatentas, que não veem sentido elas estão vendo, do que educar crianças que tragam questões relevantes para elas mesmas e que construam, né, todo o sistema que precisa ser quebrado, né? E aí algumas questões nesse momento com a pandemia recebem aí essa lupa, passam a ser mais urgentes, né? Então é um momento de desafio a gente destacar a questão da... Travou. Aconteceu a mesma coisa, assim, trava a tua imagem, a voz não volta. E aí a Renata já tá craque, ela já sai e volta rapidinho. Então, o que a Renata falou é muito importante, a questão da flexibilização disso não é uma coisa tão simples, né? Chamando aqui a Renata. Porque a escola também presta contas, né, para vários órgãos, né? Então, se a gente falar agora assim, pode parecer super fácil, super simples, mas para a escola não é, porque ela presta contas sobre a questão acadêmica também. Então, eles teriam, na verdade, é que fazer também deles um plano individualizado, conversar escola a escola. E aí quem fica em séria desvantagem disso são as escolas pequenas, né? As pré-escolas ficam bem em desvantagem, né? Perderam muitos alunos nesse período e às vezes não tem a robustez econômica que grandes escolas têm, né, que poderiam ser quem fosse o carro-chefe para mudar. Mas eu vou te falar uma coisa, Renata. A escola também é muito consequência da gente, como sociedade, do que a gente Sim, espera hoje da educação formal para os nossos filhos. Então, eu te digo, uma das coisas que eu acredito muito é que a gente vai sair diferente dessa pandemia. Espero que a gente saia, todos nós, um pouco melhores em relação às nossas relações interpessoais. E eu acredito que se isso acontece, as escolas podem começar também a mudar o foco. E aí sim a gente sim. vê uma resposta melhor. Então, eu acho que Talvez vai precisar tenhamos primeiro mudar a todos, gente. sim, talvez tenhamos todos recebido aí uma sacudida, né, do quanto competências fundamentais não vinham sendo trabalhadas de forma prioritária, né? A capacidade de resiliência, de empatia, de suportar o limite, né? De autonomia. Tenho recebido relatos que têm se surpreso tanto com que os filhos não tipo, meu Deus, meu filho não sabe que leite abre a geladeira, como assim? Né? Ele não sabe onde achar uma roupa, porque na rotina tá tudo ali mastigadinho, porque antes de chegar na hora na escola é fazer a tarefa, então o suco já está mexido, o sanduíche já ele levanta, isso fica lá, porque ele tem mais o que fazer. A escola, ele tem que ir para o Kumon, ele tem que ir para as atividades dele que o fazem aluno, né? Mas nesse momento em que ele recebe as coisas prontas, ele também está aprendendo. Ele está aprendendo que ele não é capaz, de repente, de produzir ali um alimento, né? Ele está percebendo que ele está aprendendo que ele depende dos outros para coisas básicas, né? Então, acho que nesse momento, tanto essa questão muito prática, né, de viabilização, que os adolescentes e as crianças têm trazido limitações, têm impressionado os pais. E muitas vezes eu também percebo o inverso. Os pais se surpreendendo com o que os filhos são capazes e eles não imaginavam que eles seriam, né? Então, meu Deus, eu achei que ia ser um caos, mas de repente eu sentei, conversei, a gente dividiu tarefas, o fulaninho que põe a mesa, a fulaninha que arruma o quarto, o outro. Então, assim, as tarefas são distribuídas e eles vão dando conta, né? E vão se desenrolando, se adaptando, né? A criança tem uma capacidade de resiliência que eu acho que em nenhum outro momento da vida, né? E de aprendizagem também a gente encontra,
E aí a gente precisa aproveitar isso, né? Fazer com que essas competências que são fundamentais, né? Quando a gente pensa o que o mercado espera, o que o mundo espera, pessoas criativas, pessoas que pensem rápido, que encontrem soluções para os seus problemas, né? Que se vejam diante de uma situação adversa e não se paralisem, né? Então, de que forma a gente está estudando isso? A gente está vivendo isso, se de repente eu tenho roteiros ali recortados e eu estudo isso, professor, vai cair da página 8 a 27? Ai, mas caiu a 28, eu não estudei, então não sei. Né? Então, assim, esses recortes pré-determinados são algo que na vida prática não acontece. Né? Você precisa buscar no seu repertório aí, mental e encontrar uma solução para o que você está vivendo hoje. Eu acho que os adultos têm se surpreendido muitas vezes com o quanto eles não estavam preparados para isso, né? Uma situação completamente atípica e, sem dúvida, transformadora, porque eu penso que, como você disse, o que se espera da educação, não da escola, mas da educação nesse momento se transforma, né? Porque não só a escola, mas o que os pais trazem, né? O que é que você considera importante dentro da sua educação com o seu filho. A gente estava falando uma coisa que, só para voltar rapidinho, meio por fases, a gente falou do infantil e meio que entrou nessas crianças do fundamental, que eu acredito que talvez sejam as crianças que estejam vivendo esse período com menos estresse, apesar de também estar vivendo com estresse, né? Porque quando a gente pensa nas crianças em fase de alfabetização, as famílias ficam especialmente estressadas, porque existe ali um deadline, né, na cabeça delas, de que elas precisam aprender a ler esse ano. E as crianças, os adolescentes que estão no ensino médio, têm o deadline lá do Enem e eles não vão poder recuperar, né? Mas, pensando especialmente nas crianças em fase de alfabetização, eu também acho importante a gente ressaltar que apesar delas não estarem, de repente, vivenciando questões formais, trabalhando letras, alfabetos, questões fonológicas, nesse momento, de uma forma mais pedagógica, é possível desenvolver habilidades, né, pré-competências essenciais para a leitura e para a escrita, dentro desse ambiente, a casa, familiar. No momento que eu conto histórias para o meu filho, né, para a minha filha, no momento que eu organizo as atividades com início, meio e fim, no momento em que eu os coloco diante de desafios e eles se percebem capazes de resolver esses desafios, isso tem tudo a ver com a alfabetização, porque muitas crianças olham ali para aquelas letras e pensam, não vou dar conta, eu não consigo, eu não quero, então eu não sou bom nisso, a letra da fulaninha é melhor e a minha é feia, e eu não quero que ninguém veja, né? Ou muitas vezes nem mesmo ainda compreendem qual é a função desse processo de leitura e escrita. Então, de repente, a criança está ali sozinha com um gibi na mão e fica olhando a turma da Mônica e olhando ali para aquelas letras, depois a mamãe vai lá e conta a história e ela entende, poxa, era bom se eu soubesse que tinha nessas letrinhas para eu poder ver essa história sozinho, né? Assim, eu penso em acalmar um pouco o coração dessas famílias, né? Entendendo que, ajudando a entender que esse processo de alfabetização, apesar de estar privado dessa vivência pedagógica formal, ele não para, né? Às vezes eu imagino a criança como uma planta que você coloca dentro de um jarro e ela cresce o tamanho que o jarro deixa, né? Então, assim, agora elas são ali, pequenininhas, né? De certa forma, limitadas em termos de aquisição de leitura e escrita. Mas você vai cuidando, vai regando, vai colocando no sol e no momento que você transportar para um terreno maior, essa planta dá um salto, né? E aí se desenvolve super rápido. Então, assim, essas habilidades vão ser absorvidas e depois vão ser postas em prática e essas crianças vão responder rapidamente, muito provavelmente, né? E vão ter ganhos que também compensam aprender a ler e escrever 6 meses depois do previsto, mas uma criança que é capaz de lidar com frustração, né, de esperar, de construir coisas sozinhas, elas têm ganhos que, de repente, não seriam possíveis dentro de um processo tradicional, né? Então, acho que é importante tranquilizar nesse sentido. Isso, acho que a grande questão é entender que não vai haver um tempo específico para nada esse ano, assim.
É impossível que as escolas cobrem as crianças hoje fazendo relação à questão do tempo. É interessante que as escolas recebam seus alunos na volta, entendendo que esse período da pandemia pode ter sido de zero aprendizado para aquela criança específica, por uma condição que a gente não sabe. A gente não sabe a condição que estava aquela família naquele momento, né? Tem vários áudios no WhatsApp que circulam, alguns são até engraçados, de pais descrevendo como são as rotinas diárias com 2, 3 filhos, em que um deles parece ter uma prova de gincana, né? Ali são um pai que está com bom humor e lutando para fazer. Mas às vezes não é possível, né? Às vezes tem alguém que não está com esse humor, né? Porque não está bem no trabalho, ou porque não está bem de saúde. Então, não dá para exigir. A única coisa que eu peço, assim, realmente para as escolas, e assim, e provavelmente quando retornar a gente vai receber muito relatório das escolas e vai poder conversar com algumas delas, é a questão de ter paciência com essas famílias, que receba bem as famílias. E que nesse retorno possa deixar muito claro de que não é aquele conteúdo que foi dado que vai definir se a criança aprendeu ou não, e que também aquele conteúdo ele vai ser totalmente reposto e que isso vai ter conversado. A gente está vivendo assim, uma coisa tão importante, essa discussão, você vê tanta gente impactada com isso. Se a gente pensar que a gente tem hoje, no sistema público de ensino, aulas paralisadas, sem acesso à videoaula, a evasão escolar vai se tornar muito importante para aqueles alunos do final ali. Porque ali encerrou a escola depois de um tempo, eles começam a já procurar outras áreas. Muitos dependiam da merenda escolar como fonte de alimentação. Muitos pais precisavam da escola para poder sair para trabalhar. Então, assim, não é possível, né, que o Ministério da Educação, que os órgãos regulatórios não consigam perceber de que não é tão simples quanto gravar o conteúdo da sala nas escolas particulares e transmitir para os seus pais. A gente tem que pensar a educação de uma forma muito mais ampla, entendendo que o sistema particular de ensino ele faz parte de um sistema de ensino muito maior. E que esse sistema de ensino hoje, no Brasil, ele é falho, porque ele faz com que o conteúdo seja de extrema importância, e que esse conteúdo, quando não aplicado no vestibular ou no Enem, ele não vale quase nada. A educação, em relação à questão de formação profissional, formação técnica, ela ainda é pouco valorizada, apesar de ter melhorado nos últimos anos. Então a gente vai vendo que a questão acadêmica assume um papel muito importante enquanto aluno, mas após formado que eu digo escola, não assume esse papel todo. Então, a gente precisa que as escolas possam usar a sua força como escolas particulares, mostrando que elas podem passar um conhecimento mais amplo, e aí a gente pode trazer, assim, né, uma população diferente. A população que a gente poderia se basear, quando a gente pensa em população assim, que conseguiu a mudança através, a gente sempre vai pensar nos países nórdicos. Se você pegar a história dos países nórdicos, eles há pouco mais de 100 anos, eles resolveram fazer da educação o seu grande pilar de desenvolvimento. Então, se você falar sobre qualidade de vida em Finlândia, Noruega, Suécia, a gente vai estar falando dos mais altos padrões. E tudo isso baseado na educação. A educação que é gratuita, mediante o pagamento de impostos que são caros, mas que os nossos também não são baratos, mas que é um ensino extremamente habilidoso em formação pessoal. E aí, a partir daí, depois as faculdades e depois, né, uma população, uma sociedade muito bem formada. Enquanto a gente não tiver a consciência de que é sim a educação a base para todo o resto, a educação influencia diretamente na questão da saúde, a educação influencia diretamente na questão da segurança pública. Enquanto a gente não tiver essa noção, a gente vai continuar passando dificuldades importantes no sistema público de ensino e passando conteúdo muitas vezes desnecessário para o sistema particular de ensino, né? A gente precisa, na verdade, de uma população bem informada, uma população mais culta, que consiga entender seus direitos e também seus deveres, que nessa época agora da quarentena está precisando ser relembrado várias vezes, deveres de boa parte da população para que não vá afligir o direito de outras pessoas. E aí sim, com essa população muito bem formada, aí a gente consegue todo o resto. Então, hoje, eu fico pedido para as escolas para que façam parte de uma revolução, né? Sempre que a humanidade passou por grandes pandemias, por grandes guerras, ela sai diferente. Nem sempre ela saiu melhor, mas sempre saiu diferente. Então,
como será que a gente vai chamar essa revolução que aconteceu no ano de 2020, né? A revolução do ensino, a revolução, né, cultural, o que é que vai acontecer dessa mudança? Eu espero muito que a gente tenha uma revolução cultural, sabe? Que depois que isso diminuir e que as pessoas, e espero seriamente que as pessoas podendo se recuperar da questão da saúde e podendo pensar em outras coisas, elas possam pensar na mudança interna e na mudança das relações com outras pessoas. Transformação das relações, né? E do que é prioridade, né? Eu penso que, como a gente conversou, assim, não há forma confortável de se viver isso, né? Há que se ter empatia com todas as dores, né? Especialmente com as pessoas que têm limitações extremas e que estavam aí invisíveis, né? E precisa vir um problema desse tamanho para que elas sejam vistas, mas já estavam ali vivendo nessas condições. E penso que esse momento de escolha do que é prioridade, do que é possível, se torna uma urgência. E é muito complicado quando, por exemplo, esse saber escolar entra na casa desse aluno e encontra aí, não o aluno, mas o filho, né? A gente precisa deixar claro que um cruzamento de posições complicado, porque de repente eu estou ali no meu quarto, eu estou no lugar onde eu durmo, eu estou com a minha família aos prantos, desesperada, eu estou com meu pai com os nervos à flor da pele porque está sem trabalho, ou com a minha mãe desesperada porque minha avó está no hospital. E aí chega esse professor, né, ou essa demanda escolar e entra nessa casa, né? E, de repente, falando, como a gente colocou aqui, de logaritmo ou mitocôndrias e por aí vai, como se nada tivesse acontecendo, né? Eu acho que é urgente que exista diálogo entre a experiência e a vivência escolar, né? Não é possível seguir, toca a banda como se nada tivesse acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo, né? E pior, tem muita coisa não acontecendo. E é possível, é preciso se falar sobre isso, né? É preciso se colocar isso para fora de alguma forma. Tem me preocupado, especialmente, algumas escolas que têm colocado, por exemplo, online com o professor, nesse momento de troca, 80 alunos, 90 alunos, né? Esse é o momento de troca, de encontrar os amigos. Então, de repente, eu entro numa sala que tem 90 pessoas. Se a prioridade é essa passagem de informação crua, seca, sem vínculo, eu não preciso que a escola me traga. Basta eu colocar lá no Google e eu aperto um site de confiança e eu encontro essa informação, né? É fundamental que nos encontros entre os alunos e nos encontros dos alunos com seus professores haja uma troca significativa de experiência, de vivência, haja escuta, haja olhar, né? Haja empatia, porque a escola não existe sem essas relações, né? Se a gente focar na questão do conteúdo, a escola não faria sentido, porque o conteúdo, a informação está toda aí, disponível, né? Então, acho que essa é uma reflexão realmente importante sobre o papel da escola, né? Então, no momento que eu priorizo essa questão da transmissão da informação, sem que haja, de fato, uma comunicação, eu não estou viabilizando a educação, né? Eu estou fazendo um papel que poderia ser de qualquer computador aí que daria conta disso, né? Então, acho que é um desafio. Renata, o Instagram me avisou aqui que nós temos 1 minuto e 20. Aí eu pensei o seguinte, eles encerram as lives sempre que tem 1 hora, né? Eu acho que a gente podia encerra e abre, e aí eu te chamo, e aí a gente abre só para as perguntas, né? Porque às vezes as pessoas têm perguntas que querem fazer, então a gente vai encerrar agora, né? Eu vou salvar a live por 24 horas, fica salva, e aí depois eu vou tentar fazer meu truque para capturar e colocar no YouTube, né? E se eu não conseguir, eu peço para alguém do Fundamental que consegue. Mas eu vou fechar agora e eu vou abrir logo em seguida, e aí a gente abre só para pergunta, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, agora até eu vou já. sair escolhendo sair, tô achando ótimo. Exato, você vai sair falante. Sair escolhendo sair. Com licença, eu vou sair. Pronto. Vou abrir então, gente, assim, eu vou abrir agora só para perguntas, tá bom?
Pronto, agora eu abrindo, esperando entrar algumas pessoas. Aqui mostra como se eu estivesse ao vivo e eu já vi que as pessoas já começaram a entrar. Eu vou pedir para você, quem tiver pergunta, colocar a pergunta, tá certo? E aí a gente pode, né? Deixa eu ver se a Renata já entrou. Renata, assim que você entrar, você me avisa, tá bom? Porque eu te chamo. E aí quem tiver pergunta, pode colocar as perguntas, tá bom? Dr. Paulo Tanuri, da Bahia, é uma honra enorme ter sua presença aqui. Deixa eu chamar aqui. E aí, a Renata está conectando. Oi, Renata. Pronto, tá Pronto, eu joia. estava explicando aqui para as pessoas, né, sobre a questão de colocar agora perguntas, quem tiver perguntas, porque aí a gente pode finalizar essa live respondendo perguntas das pessoas, né? E eu Uma lembrando de coisa uma coisa, que eu queria também deixar clara, assim, quando pode eu falar. fiz a outra live que aconteceu e foi legal, eu sei que é um momento de desafio especial para a questão da aprendizagem, né? E algumas famílias me procuraram depois pelo Instagram, né? É possível, né, fazer isso e eu fico à disposição nesse momento aí de grandes angústias, a gente poder contribuir de alguma forma, acho que dá um sentido para a nossa profissão. Não, eu Vamos tô... ver as Meu travou e questões. voltou, né? Tô ok. Uma das coisas que eu defendo muito é a questão da diversidade em sala de aula, sabe? Assim, o quanto que temos de crianças diferentes, pensamentos diferentes. A gente pega o exemplo de quem tem na sala, de seus amigos de sala, e vê quantas profissões diferentes eles foram. Então não dá para pensar no ensino formal único, mostrando sempre a mesma tarefa, o mesmo tipo de trabalho, já que tantas pessoas vão assumir posturas totalmente diferentes durante a vida, né? Sobre Sim. as perguntas, eu vi aqui uma pergunta que se repetiu e que as pessoas me perguntaram, é a questão da ansiedade, né? Eu vi duas pessoas perguntando, uma acho que é Lu Rodrigues, né? Porque a Lise também perguntou isso sobre ansiedade, o que fazer sobre ansiedade, né? Então assim, nós estamos numa época de muita ansiedade para todos. Uma das coisas que a gente percebe é que os adultos ansiosos, eles deixam as crianças também mais ansiosas. Mas hoje, absolutamente, eu não tenho como pedir para que um adulto não fique ansioso. Quem é que não está ansioso num momento como esse? É verdade que a gente deve tentar reduzir os níveis de ansiedade na nossa casa. Como é que a gente faz isso? Melhorando um padrão de alimentação, melhorando um padrão de sono, ter um horário para dormir, um horário para acordar, reduzindo a exposição a notícias ruins, né? Então a gente às vezes é bombardeado de notícias ruins nos telejornais, no acesso à internet, e a gente começa a ficar mais ansioso de que aquilo tudo está trazendo problemas para a gente. Fazer de forma muito proposital o compartilhamento de notícias boas, né? Então, sempre você receber uma notícia boa sobre pessoas tratadas, cura que se busca, fazer isso passar e chegar para mais pessoas, então mandar, né, essas notícias, avisar em casa, dizer, olha, você não sabe, muitas pessoas hoje tiveram alta, a gente está conseguindo lutar contra isso, e isso passar também em casa. Evitar que, sim, o garoto e a garota maior, eles vão ter esse contato no grupo de WhatsApp. E eles também vão compartilhar esses vídeos, essas notícias. Então a gente precisa também bombardeá-los de notícias boas. O estresse e a ansiedade, ela melhora quando a gente dá boas notícias, uma boa alimentação, uma melhora do sono. Mas é verdade que também há um papel genético. Então tem pessoas que nascem com um padrão de ansiedade maior. E aí, nesse caso, é mais difícil que a gente consiga. Travou e voltou. Caiu. A Renata caiu. Então, vou chamar a Renata também, mas aí respondendo já a questão da ansiedade. Outra pergunta que me fizeram agora. Minha filha era do quarto ano, uma aluna super, e hoje o rendimento é muito aquém, abaixo, né, do esperado. Eu devo me preocupar? Na verdade, assim, para alguém que tenha um rendimento, chamando aqui a Renata, para alguém que tinha antes um rendimento adequado e hoje apresenta uma queda do rendimento, a primeira coisa é você tentar entender o que é que trouxe essa queda do rendimento, tá bom? Lembrando que os fatores são múltiplos, desde bullying na escola, aumento da ansiedade dos pais, a não adaptação pelo material que é dado pela escola também pode trazer. Então,
problemas oftalmológicos, problemas otorrinolaringológicos. Sempre que alguém conta uma história de um garoto ou garota que tinha uma evolução acadêmica boa e que por alguma razão cai, a gente abre um leque gigante de possibilidades diagnósticas e nem todas elas, aliás, só uma pequena parte delas que tem a ver com fatores orgânicos. Boa parte das vezes que há uma queda tem a ver com fatores ambientais, né, ou sociais. Por isso essa importância de ter uma visão mais ampla de uma criança que tenha prejuízo escolar. Sim, uma coisa que eu acho importante destacar também, André, é ter um olhar cuidadoso para perceber que queda de rendimento e que queda de resposta é essa, porque muitas vezes essa queda também é um sinal de saúde, né? Pensa, de repente, uma criança que está resistindo às aulas online, né? Ou que não quer participar, não está querendo fazer as tarefas, e começou a fazer desenhos lindos e agora está fazendo rabiscos. Mas essa é uma forma de demonstrar sofrimento, né? De demonstrar que ela está se comunicando com o que está acontecendo ao redor dela. E que não está tudo bem, a gente vai seguir como estava antes, né? Assim, muitas vezes essa manifestação também é um sinal de saúde, de alguém que entende o que está acontecendo ao seu redor, né? Inclusive, quando houve a pergunta da ansiedade, eu também fiquei pensando muito nisso, assim, em permitir canais de extravasamento, né? Assim, a própria arte, o desenho, e o acolher essa ansiedade e falar sobre isso também, eu penso que é algo importante, né? Validar o sentimento da criança. Ah, estou sentindo uma coisa ruim, né? O pai, de repente, poder dizer para o filho, estou sentindo essa coisa ruim, a gente fica sentindo, às vezes eu tomo um banho, melhora, ou quando a brinca melhora. Eu penso que quando isso é nomeado, quando isso é dito, as coisas tendem a ser mais palpáveis, né? Mais controláveis nesse sentido, né? Então é importante ver também aí se essa queda de rendimento tem a ver com esse momento, né? Isso, a mãe depois até complementou que ela falou que a queda parecia ter relação com as aulas em vídeo, né? E aí entra também boa parte das perguntas que tem a ver com a questão do vídeo. Crianças que não prestam atenção no vídeo, o que fazer? Forçar, né? Como ajudar nesse momento? A ideia é assim, o forçar realmente não vai ajudar em absolutamente nada, né? Entendendo que o processo de aprendizado ele não é otimizado com essa forçação, então isso não vai acontecer. A ideia é tentar modificar para que a gente possa ter o ganho. Então, modificar, trazer um outro padrão. E aí você precisa ir muito do apoio da escola. Você precisa ir muito, entrar em contato com a escola para poder conseguir fazer esse aprendizado de uma forma adequada. Então, para quem não consegue que o filho fique quieto, as crianças menores de 5 anos de idade, a Renata caiu, já deve estar voltando. Então, a gente vai precisar do apoio da escola para oferecer atividades que essas crianças pequenas possam ficar, né, entretidas realmente na atividade da escola. Não adianta a gente tentar simplesmente oferecer o vídeo se a gente percebe que não acontece. Outras perguntas? Então, as perguntas também têm muito a ver com essa questão da inquietude, né? A gente está no isolamento social restrito a questões de casa. Então, chamando aqui a Renata de novo. Então, a questão de correr, brincar, estar exposto à luz solar, isso traz muito um gasto, né, não só de energia, mas também de uma ocupação mental que favorece, né, também num processo depois de foco e atenção. As crianças não têm, então, esse processo de brincadeira e aí ficam restritos muitas vezes à tela. E aí sair da tela, que é a tela do celular, o tablet para diversão, para a tela, computador, aprender, isso geralmente traz um prejuízo. Então, hoje, o que a gente tenta recomendar, volta a dizer assim, alimentação, sono, prática de exercícios físicos, brincadeira, e aí sim ter o horário também para a questão do aprendizado. Uma coisa que eu acho interessante também, André, é a gente pensar que muitas vezes a lei, a rotina, o limite, ela só chega quando a demanda escolar chega, né? Então, assim, a criança tá solta, brincando o tempo todo, sei lá, solta durante o dia, e aí agora para tudo, é hora da aula online, né? Essa criança vai resistir. Então, existem formas de dar limite a uma criança, inclusive dizendo simples não, né, em alguns momentos, que podem ajudar a estruturar essa criança.
conversar sobre a aula que vai acontecer ajuda, né? Ter um contato com esse eletrônico de uma forma mais organizada, num espaço preparado para isso, né? Um certo ritual de início, de fim, pode ajudar? Pode ajudar. Mas eu penso que se a única hora que existe lei, que existe limite, for a hora da aula, ai meu Deus, lá vem a aula, todo mundo tem que ficar quieto, tem que prestar atenção. Isso vai ser complicado, né? Então, se de repente essa criança senta à mesa para ter as refeições com os pais e ela é capaz de silenciar para que os outros falem, ela não é o centro de tudo o tempo todo, porque eu penso que também existe aí uma confusão entre o seu lugar coletivo e o seu lugar individualizado, né? Então, normalmente na casa, a criança tem uma posição muito mais centrada, onde as coisas giram ao redor dela. Na escola, ela é mais uma, né? Então, equilibrar um pouco isso pode trazer uma estabilidade maior, né, para as famílias, de ajudar. Sem dúvida. Mais alguma pergunta que você achou aí? Estou olhando aqui. Falando de... Teve uma pergunta aqui, mas dizendo assim, que foram retiradas da escola, cortaram o vínculo com a escola. Algumas mães do infantil, alguns pais, né, famílias com crianças do infantil decidiram retirar. Aí está perguntando, essa criança volta no ano anterior, né? Isso é uma questão, eu acho importante deixar claro o seguinte. Primeiro, até o infantil, a série dessa criança, até o fim do infantil, ela é nivelada pela idade, né? Não existe um teste para ver se a criança pode saltar do infantil 3 para o 5. Ou, por exemplo, uma criança que nunca estudou e tem 4 anos, ela vai entrar no infantil 4. Então, crianças do infantil que se desligaram, precisaram fazer quebra contratual, devem voltar na mesma série que estavam, não. Na série em que ela teria ido se tivesse seguido, porque a gente não sabe exatamente quando volta. Uhum. Com relação a crianças do fundamental, aí eu penso que pela lei, né, nesse momento, tudo pode ser revisto. Assim, é importante ver esse caso a caso. Mas até 2 meses atrás, uma criança do fundamental, ela não poderia se desligar da escola, retornar e seguir. Né? A legislação não previa isso, porque o ensino fundamental, ele é fundamental. A criança não pode estar fora da escola, isso vai exigir uma investigação, inclusive, do Conselho Tutelar e tudo mais, né? Mas nesse momento de exceções, eu penso que em todas as esferas acordos estão sendo feitos, né? Novas relações estão sendo estabelecidas. Não existe a quem recorrer a lei que vai dizer que a escola tem que fazer isso, ou que a família tem que fazer aquilo. Isso está sendo construído junto. Então, acho importante, de qualquer forma, sempre conversar, inclusive, com a escola sobre isso, né? De repente, deixar claro. Estou sem trabalho, ou estou com a família impedida de poder auxiliar nesse momento, vou precisar cortar o vínculo com a escola nesse momento, como que fica meu filho ano que vem, e construir isso junto. E até entender, né, que assim, a questão do outro ano, o ano seguinte, né, não é bem uma questão de direito, né, assim, meu filho vai ter direito de ir tal ano, assim, tá junto com a escola e ver qual seria, onde ele se encaixaria melhor, né? Esse ano que ele ficou, mas havia nele alguma dificuldade de socialização, ou não, ele estava muito bem e a gente acredita que nesse ano ele vai se encaixar muito bem. Então, assim, fazer caso a caso mesmo, né? Todo mundo sentar ali junto com o profissional da psicologia, da psicopedagogia da escola. Pode ser, inclusive, um direito dele viver uma série Isso, que ele precisa viver novamente. Isso, né? porque há sempre aquele privando ele de um pensamento, direito. há sempre aquele pensamento da gente que a criança tem que passar, né? E que ficar um ano, reter um ano seria um problema. Às vezes é extremamente útil e necessário para que essa criança comece a ir à frente, né? E aí começar a melhorar. Sim. Às vezes um passo atrás para poder seguir, né? Isso. Com mais tranquilidade. Bom, acho que foram, né? Todas as perguntas. Tô ligando aqui. Queria lhe agradecer bateria. muito. Ficar no meio. Queria lhe agradecer muito, né? Obrigada por ter me levantado tantas vezes.
por ter me permitido sustentar esse lugar, né? Confesso que me senti em alguns momentos como fiz uma analogia aqui com a criança com TDAH, que desliga ali algumas vezes e precisa voltar, precisa fazer esse esforço, né? Então foi uma vivência de muito significado para mim, né? Essa coisa também do insistir, do não desistir, né? E do aprendizado, que é esse processo aí que não tem fim, né? Que dessa vez eu acho que de uma forma muito intensa estamos todos vivendo juntos, né? Não tem nada já posto. Eu acho que o mais importante é as escolas entenderem assim, que esse é o período que elas podem se expor, né? Elas não vão ser julgadas por essa exposição, elas na verdade são julgadas quando elas estão mantendo um mesmo padrão. Isso talvez seja a maior reclamação dos pais. São as escolas que não entenderam a revolução e a mudança que tem que fazer. Quando a gente vem para uma live falar, sabendo que corre o risco de ser mal interpretado, de uma conversa ser cortada no meio e sair uma frase que não tem muito a ver, a gente faz essa exposição sem medo, porque a gente sabe que ela é importante para poder abrir também a janela para outras pessoas. E é isso que a gente sugere, pede para as escolas, né? Uma conversa individualizada, uma exposição maior, porque assim elas assumem um papel bem importante, né, no papel de formação dessas crianças. Perguntaram aqui se vai ser salva a live, assim, ela fica salva, vai ser no meu perfil, porque eu sou o que estou em cima aqui, né? Como a Renata caiu algumas vezes, eu entrei depois primeiro para poder chamar. Então, quando eu salvo a live, ele vai lá para o meu perfil, tá certo? Mas é por isso. Perfeito. Bom, e Perfeito. muito obrigado pelo convite e fico à disposição, tá bom? Para outros momentos. E Muito obrigada. Que a gente possa ter levado um pouco de tranquilidade aí nesses tempos difíceis. Tranquilidade e aprendizado, é o que a gente Amém. precisa nesse momento, né? E resistência também. Com certeza. Tudo de bom. Um abraço grande. Abraço. Muito obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado a vocês. Saúde para todos, tá bom? Tchau, tchau.